Bom dia, alunos do nono ano, essa é a nossa aula de inglês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, que é town, que significa cidade, e country, que nesse caso significa campo. Então a gente vai falar sobre as diferenças entre campo e cidade. Então vocês têm aqui algumas palavras sobre cidade, town. Então vamos aprender algumas dessas palavras. Apartment, que é uma palavra cognata, né, que é apartamento. Lamp post, que é o poste de iluminação. Bus stop, que é o ponto de ônibus. Crosswalk, que é a faixa de pedestre. Bike lane, que é a pista, né, para ciclistas. Sidewalk, que é calçada. Traffic lights, que é semáforo. E stop sign, que é placa. E agora vamos aprender palavras sobre o campo, que é country. Então, stream, que é um córrego, bridge, que é ponte, fence, cerca, gate, portão e field, que é o campo, ok? Então, essas são as palavras que a gente vai aprender na aula de hoje e agora eu vou explicar para vocês as atividades. Essa primeira atividade pergunta: What can you see in your way to school? Então, o que você vê no caminho para a escola? Vocês que moram na cidade, vocês vão observar estas palavras. O que a gente tem no caminho para a escola na nossa cidade? Então, tem o poste, às vezes tem um ponto de ônibus, tem a faixa de pedestre, tem a calçada, a gente não tem semáforo e tem placa, né? Então, vocês vão colocar essas palavras em inglês. Para quem mora em fazenda, né, pode também colocar algumas dessas palavras sobre o campo. Agora, a próxima atividade é ler este texto e responder às perguntas. Então, vou ler o texto com vocês. I live in big city. Eu moro em uma cidade grande. From the window of my room, I can see the apartment buildings. Então, da janela do meu quarto, eu posso ver prédios de apartamento. There is a red car near the bridge. Tem um carro vermelho perto da ponte. There are people walking on the sidewalk and some cars stopped in the traffic light. Então, tem pessoas andando na calçada e alguns carros parados no semáforo. Across the street, I can see Kevin. He is handsome and he loves horses. Então, do outro lado da rua, eu posso ver o Kevin. Ele é maravilhoso e ele ama cavalos. His grandfather lives on a farm with a large field. Então, o avô dele mora na fazenda com um grande campo. There are horses and cows. Tem cavalos e vacas. It's an amazing place. É um lugar ótimo. Então, na letra A, does Megan live in the country or in the town? A Megan mora na cidade ou no campo? B, what can she see from her bedroom's window? O que ela pode ver da janela do seu quarto? Letra C, where does Kevin's grandpa live? Onde mora o avô do Kevin? D, what does he love? O que ele ama? E letra E, where is the red car? Onde está o carro vermelho? Próxima atividade, vocês vão utilizar estas palavras, traffic light, crosswalk, field, bike lane, para completar estas frases. Então, vocês têm que observar o conteúdo da frase e ver qual palavra é a mais adequada. Depois, vocês vão pegar aquelas palavras aprendidas sobre cidade e campo. Vocês vão colocar deste lado aqui coisas que tem somente na cidade e deste lado coisas que tem somente no campo. Porém, algumas coisas tem nos dois e aí vocês vão colocar aqui no meio, ok? Por exemplo, cerca, né? Tem no campo e na cidade, então vocês podem colocar aqui no meio, ok? A próxima atividade é lá na página 275, é o exercício 3. Vocês devem observar a frase e ver qual a palavra mais adequada.
Então, vocês têm que observar o conteúdo, o significado da frase para ver qual é a palavra mais adequada. E o último exercício, vocês devem observar a imagem. Então, por exemplo, vocês têm aqui em cima 4 palavras: stream, fence, apartment, crossword. Então, por exemplo, vocês vão pegar a palavra apartment e colocar aqui embaixo da imagem do apartamento. E assim vocês vão fazer com as outras imagens e palavras. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais, bye bye.